Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 13 de julho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. A Ucrânia avança no sudeste e tropas russas fogem. O resumo que eu sempre apresento vai mostrar hoje o avanço implacável das forças ucranianas no estratégico setor do sudeste. As brigadas mecanizadas e de fuzileiros navais romperam as defesas e forçaram os russos a abandonar suas posições e fugir em pânico. É uma fuga desordenada que eles fizeram, que estão fazendo ainda. O controle absoluto do espaço aéreo por drones ucranianos estrangulou as rotas de suprimento e impôs uma derrota contundente aos invasores da Rússia. Peço a você que assista ao vídeo completo para entender como a superioridade tática ucraniana paralisou por completo a máquina de guerra da Rússia. Peço a você que não é inscrito, convido-o para inscrever-se no canal agora mesmo, senão você vai esquecer a hora que você desligar mais tarde no final do vídeo. E para você assim vai acompanhar conosco a derrocada das forças russas no teatro de operações. Peço a todos também que deixem o like e compartilhem esse registro da vitória ucraniana com seus contatos. Escrevam seu comentário abaixo sobre a fuga desesperada dos contingentes da Rússia nesse setor da guerra. O avanço implacável no sudeste e a fuga dos russos. A Ucrânia avança com determinação total no setor sudeste do teatro de operações. Os contingentes russos não suportam a pressão dos ataques e abandonam suas posições fortificadas para fugir. A cidade de Velika Novosilka, na região de Donetsk, funciona como um nó central de distribuição, de logística. Esta localidade controla os suprimentos que fluem de leste para oeste para abastecer a logística da Rússia. É uma cidade que já estava em posse dos ucranianos e ano passado a Rússia tomou. Ele tinha tomado, a Ucrânia retomou e depois a Rússia veio novamente, tomou e continua nas mãos da Rússia. A vila de Komar, que é situada a 14 quilômetros do norte, serve como ponto de ancoragem das defesas russas. Toda a segurança da estrada que segue para o sul, em direção a Velika Novosilka, dependia desse ponto da vila de Komar. As forças ucranianas iniciaram manobras precisas para capturar a localidade estratégica de Komar. Esta conquista comprime de forma definitiva as linhas de abastecimento que passam por Velika Novosilka. A pressão sufoca diretamente os regimentos e as brigadas russas espalhadas por toda a linha de frente sudeste. Há meses, as forças ucranianas buscam discretamente todas as brechas existentes nas defesas russas ao redor de Komar. Os combatentes ucranianos adotaram táticas eficientes de infiltração para dominar o terreno. As tropas se deslocam com agilidade pela ampla e disputada zona cinzenta do fronte que Komar faz parte, e fica em direção ao sudeste. Essa movimentação tática coloca a vila de Komar diretamente sob o raio de engajamento ucraniano. A Rússia está perdendo a capacidade de reação e recua diante da aproximação dos ucranianos. O problema geográfico para a progressão rápida na área de Komar é o rio Mokry Yali. Este acidente geográfico circunda a vila e funciona como uma barreira de proteção natural. Os ucranianos expandiram consideravelmente a zona de controle ao longo das margens. A intensidade das ações ucranianas forçou a desarticulação das primeiras linhas russas de resistência. Os russos perdem terreno de forma contínua enquanto tentam segurar as rotas remanescentes. O recuo desorganizado dos russos comprova que a iniciativa tática começou e continua pertencente inteiramente aos ucranianos. A coordenação entre as unidades ucranianas garante o avanço seguro pelas áreas antes dominadas. Os comboios que passaram agora ao controle da Ucrânia, com esse avanço da Ucrânia. Os comboios de evacuação russos são avistados deixando o setor sob forte bombardeio. Então eles recuam, mas começam a bombardear, e principalmente quando eles veem que os ucranianos estão entrando nas posições que eles dominaram anteriormente. A vantagem numérica russa foi anulada pela precisão, agressividade do avanço ucraniano.
O comando ucraniano mantém a pressão máxima para impedir qualquer reorganização das linhas russas, ou seja, continua mantendo a pressão, indo atrás, bombardeando, eliminando, cortando logística justamente para eles não pararem e continuarem se movimentando para a retaguarda, porque senão eles podem parar, se reorganizar e contra-atacar agora essa ofensiva ucraniana. E a debandada das tropas da Rússia, uma debandada, consolida o sucesso da operação planejada para o Sudeste. A superioridade tática e o estrangulamento da logística russa. Há meses de combates de alta intensidade, a Ucrânia demonstrou uma superioridade organizativa esmagadora. Uma combinação poderosa de brigadas mecanizadas, aéreas e de fuzileiros navais ucranianos executou a travessia. Os combatentes cruzaram com sucesso o rio Volcha, localizado a 13 quilômetros ao norte de Komar. Na sequência, transpuseram o rio Mokry Yali, ampliando substancialmente a zona de controle ucraniano. A progressão segue firme na direção exata de Komar e de Velika Novosilka. Os ucranianos detêm a vantagem absoluta na disputa pelas linhas cruciais de suprimento no Sudeste. Este setor representa um dos vários eixos onde as forças ucranianas dominam amplamente o terreno. Os ganhos mensais territoriais da Rússia praticamente estão a zero nos últimos meses da campanha, desse ano todo. Esse travamento total do avanço da Rússia é o resultado direto de batalhas violentas, como aqui está acontecendo ali na região de Komar. Os russos tentam progredir pelas ruínas de Konstantinivka, a 90 quilômetros a nordeste. No entanto, os contra-ataques ucranianos em outros setores neutralizam qualquer tentativa de ganho russo. As ações ucranianas resultaram em uma completa estagnação de todos os eixos de ataque da Rússia. A guerra entra em seu mês número 53, com a Ucrânia ditando o ritmo das operações principais. A virada de jogo contra a Rússia ocorreu devido ao planejamento estratégico centrado no desgaste. A Ucrânia conquistou a vantagem aérea total sobre toda a extensão da zona cinzenta. E o domínio se estende também sobre a zona logística que penetra 200 quilômetros atrás das linhas. Drones ucranianos caçam sistematicamente todos os comboios de suprimentos enviados pela Rússia, o mesmo comboios quando eles estão recuando. Essa perseguição aérea implacável restringe o fluxo de munições e provisões para as unidades russas. Os batalhões russos chegam enfraquecidos na linha de frente, antes mesmo de tentar organizar uma defesa. A capacidade russa de abastecer suas posições desmoronou sob o impacto dos ataques aéreos ucranianos. A falta de combustível e alimentos gera desespero e acelera a fuga dos soldados da Rússia. A logística russa foi cortada em pedaços pela ação coordenada dos operadores de drone. O isolamento das posições avançadas impede o envio de reforços para conter o avanço ucraniano. Cada tentativa russa de restabelecer as rotas termina em destruição imediata, inclusive de blindados. A Ucrânia transforma o setor em uma armadilha intransponível para a Rússia. O colapso da defesa aérea e a Rússia é a vitória estratégica. Os drones da Rússia enfrentam severas dificuldades operacionais para conseguir decolar no teatro de operações, mas principalmente no fronte sudeste. Sudeste. Este travamento técnico é o resultado direto das falhas graves no comando e controle dos russos. A situação foi agravada pela decisão estratégica quando Elon Musk, o dono da Starlink, tirou o sistema Starlink da Rússia, porque estava sendo pirateado indevidamente, né? E os ucranianos é o que tinham um contrato, de fato, com o Starlink. A Rússia não tinha. A medida visava sufocar os milhares de terminais de satélite Starlink contrabandeados e usados pela Rússia. Sem o sinal desses terminais, a coordenação tática da Rússia colapsou em diversos setores. A guerra aérea contemporânea molda de forma direta o resultado das batalhas terrestres. Enquanto a Ucrânia mantiver o controle do espaço aéreo, a vitória nos setores chaves, eu diria para vocês que está garantida.
E os ucranianos encontram os momentos e locais exatos para desferir contra-ataques devastadores. E essa precisão desarticula as forças russas, mesmo que elas possuam um maior número de soldados. A realidade no cenário atual aponta que a Rússia está perdendo a guerra de forma contínua. O recuo generalizado e o abandono de equipamentos pesados confirmam o esgotamento russo. As defesas eletrônicas da Rússia falharam em proteger os centros de comando no Sudeste. Os russos deixam para trás depósitos inteiros de munição que são capturados pelas forças ucranianas. O moral das tropas da Rússia despencou após o corte definitivo das rotas na localidade de Komar. A resistência da Rússia se fragmenta à medida que as brigadas ucranianas estão consolidando o cerco. E a vitória ucraniana neste eixo demonstra a eficácia da doutrina de guerra de precisão de Kiev. A iniciativa permanece com as forças de libertação ucranianas que avançam sem encontrar nenhuma resistência organizada. Os russos, na realidade, estão perdidos, não sabem o que vão fazer, não sabem o que fazem. E a combinação de todos esses fatores que eu relatei aqui para vocês, uma análise desses combates, ao meu ver, evidencia uma mudança definitiva no balanço do poder estratégico no teatro de operações. E o estrangulamento das linhas de suprimento em Velika Novosilka forçou a retirada desorganizada das tropas russas. O colapso nas comunicações da Rússia impediu qualquer tentativa de contra-ataque coordenado ali no Sudeste, e a Ucrânia demonstrou capacidade máxima em gerar os ganhos territoriais russos e retomar a iniciativa total. Os russos não têm avançado ali. A fuga dos contingentes da Rússia comprova o esgotamento físico e logístico da máquina militar da Rússia. As forças ucranianas mantêm o avanço ainda firme, pavimentando o caminho para a libertação total dos territórios ocupados da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Não esqueçam, é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.